Boa noite. Vocês me escutam e me veem? A imagem e o som estão bons? Por favor, me respondam. Mônica já pediu para participar aqui, eu vou aceitar logo, tá? Oi, Mônica! Boa noite, pessoal. Boa noite! Estou aparecendo direito, Mayara? Tá ótimo, tá perfeita! Pronto, então vamos começar essa live mais que esperada por todo mundo. A live com a professora Mônica Cavalcante. Nossa, meu Deus, que maravilha! Então vamos lá falar, né? Começando aqui, quem é Mônica Cavalcante, meu povo? Eu sei que todo mundo conhece quem é Mônica Cavalcante, mas para não fugir do protocolo, né? Vamos lá ler aqui a descrição do Lattes da professora Mônica. Mônica Cavalcante é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, tem mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 2003, fez pós-doutorado em Linguística pela Unicamp. Desde 1989, é professora da Universidade Federal do Ceará e atualmente é bolsista CNPq de Produtividade em Pesquisa nível PQ1. Tem experiência na área de linguística textual, com ênfase em referenciação, intertextualidade, metadiscursividade, argumentação, heterogeneidades enunciativas, gêneros do discurso, articulação tópica e sequências textuais. Então, essa mulher, né, além de muitos anos aí, quase 20 anos à frente do Grupo Protexto, é o grupo do qual eu faço parte, é responsável não somente, né, por muitos estudos da linguística textual, não somente é uma referência, como também é responsável por formar várias outras referências, como os convidados que nós já tivemos aqui, né, Valdinar, Marisa, Alena e tantos outros. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, Mayara. Conseguem me ouvir bem? Acho que tá bom, seu áudio. Para mim tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá sim. Tá sim, tá ótimo. Obrigada, Mayara, por eu estar aqui agora. Foi muito difícil. Realmente sei bastante, mas eu acho que agora este é um caminho sem volta, não é? Para todos nós. E você se saiu muito bem na sua primeira live lá da Abralim. E agora é isso. Vamos explorar esse mundo, Mônica. Tudo que eu queria era poder ver vocês realmente. É muito chato a gente ficar olhando só para esta tela e não ver ninguém. É sim, eu também fico desesperada, porque eu gosto de interação. Então, por exemplo, quando eu vou dar os meus cursos, eu peço para todo mundo ativar o vídeo, porque eu quero ver todo mundo. Então, a gente que gosta muito de contato é realmente muito complicado. Só ver uma pessoa aqui, mas está todo mundo lhe vendo, está todo mundo interagindo, mandando um montão de mensagem para você. Pois um monte de abraço para vocês também. Muita saudade mesmo. Podemos começar? Podemos sim, vai ser aqui do jeito que você quiser, do jeito que você. Na verdade, é uma honra para mim receber você, então a gente vai conduzindo aqui da melhor maneira possível, tá bom? Como você quiser. Eu sei que você já preparou. Gente, antes de mais nada, eu quero dizer que eu já passei as perguntas previamente para a professora Mônica, então ela já vai abordar as perguntas na fala dela. Eu acho que consegui responder a todas. Não sei se vai dar tempo. Não, menos uma, que era aquela, sei lá, Do Lacan, né? mas o resto eu acho que dá para a gente ir abordando de alguma maneira. Então, preparei aqui alguns slides que eu não vou poder mostrar naturalmente, né? A coisa que eu acho que me perguntariam é porque o título, né, referenciação sobre coisas a serem ditas. E foi um título proposital mesmo, porque ele. Já vou dizendo que é uma introdução referencial, porque é a primeira coisa que eu tenho que dizer, já que eu assumo a ação, né? Mas é uma introdução referencial que eu chamaria de alusiva. Então, é um processo que reúne as duas coisas, a referenciação e a intertextualidade. E é Ó a alusivo. alusão, gente. Então, esse aí é o título da minha primeira obra autoral, né?
referenciação sobre coisas ditas e não ditas. E também eu acho que faz uma intertextualidade aí mais particular entre a gente, para os que já sabem, né, que a gente tomou a iniciativa de refazer o livro, de fazer uma nova obra, colocando as pesquisas, né, que já são mais recentes. Então, o título da live é uma introdução referencial, além de alusiva, parodística, porque pitorescamente transgressora, não é? E acho que cada vez mais a gente está chegando à constatação de que esses dois parâmetros, referenciação e intertextualidade, estão andando cada vez mais juntos, né? Significa dizer que nas abordagens analíticas, inevitavelmente a gente resvala de um para outro, né? Essa que é a verdade. São dois critérios muito importantes da linguística textual. Então, eu acho que a referenciação cumpre três grandes papéis ou três grandes funções, né? Ela pode instaurar, como o Valdinar disse, apresentar o referente, e ela instaura de um modo especial, porque essa instauração, eu diria que ela muito tem de função deítica, Maiara. Hoje eu diria isso, porque assim, no momento em que eu introduzo o referente, existe um modo singular de introduzir o referente que atende a determinados propósitos, mas que também vai se ajustando ao circuito comunicativo, à comunicação do modo como ela está acontecendo, né? Então, eu posso, por exemplo, preparar os slides com antecedência, mas isso aqui vai se tornar um outro texto na hora em que eu começo, que é o que está acontecendo agora. E como é uma interação, agora ninguém pode mais dizer face a face, vai dizer o quê? Esse tipo de interação aí online gera o mesmo constrangimento, se não gerar um constrangimento pior, não é? Porque você fica se vendo, querendo saber se você está com cara de artista, não é? E aí fica uma dúvida, será que está dando certo? Todo mundo está acompanhando? Não é? Então você tem que se preocupar com outras coisas. Então eu diria assim que há três grandes funções da referenciação, que instaurar um referente, e ele instaura subjetivamente ou intersubjetivamente, né? Ao mesmo tempo, focaliza o referente, aí é uma função bem deítica, né? E essa focalização vai tendo graus diferentes, dependendo da orientação argumentativa que eu queira dar, e eu vou jogar luzes, mais do que tem aqui atrás de mim, vou jogar luz sobre aqueles referentes que eu quero enfatizar mais, ou sei lá, aqueles que eu vou considerar como mais centrais para aquilo, para o meu projeto de dizer, né? E, além de tudo, recategorizar. A recategorização, como eu e a Marisa dissemos no trabalho, naquele capítulo do livro da Zino, a recategorização como uma característica intrínseca, inerente às anáforas, às retomadas. Assim, no momento em que o referente é inaugurado no texto, ali ele já vai ser modificado inevitavelmente, né? Ele se confirma, mas ele muda muito o tempo todo. Se ele não mudasse, não teria sentido nenhum. Então, assim, a referenciação só existe na praxis, né? E está completamente integrada ao contexto sociohistórico. Então, isso precisa ficar bem claro. Eu disse assim, Marisa, se você fosse me fazer uma pergunta, qual você faria? Ela disse assim, o que é que você diria, assim, como você trataria a referenciação hoje? Não é? Você trataria do mesmo modo? De jeito nenhum, porque as nossas cabeças mudam o tempo todo. Não é? Então, eu diria que, em primeiro lugar, eu me preocuparia com a contextualização, né? Com o aspecto interacional e com o aspecto discursivo. E essa preocupação vai gerar um posicionamento diferente ou um modo de analisar diferente. Durante muito tempo, a gente se fixou na diferença entre os processos referenciais. Por quê? Porque era tudo um caos. Então, havia necessidade de redefinir
de diferenciar os processos. E isso demandou um esforço enorme, meu e de todos os que faziam parte do grupo já na época. Mas, assim, superado este desafio, agora vem outros maiores. E eu acho que eu conduziria o estudo da referenciação para esse caminho, que seria o funcional, né? Verificar como os processos referenciais colaboram não só para a construção da coerência, reconstrução da coerência, assim, com uma coparticipação, mas percebendo, sobretudo, como esses referentes são reconstruídos em função de uma série de condicionamentos sociais, né? Eu acho que são essas três funções básicas e eu conduziria qualquer processo analítico para isso. Vou repetir de abestada, porque eu sei que todo mundo sabe, né? Mas a proposta de referenciação nasceu com Mondada, em 1994, dentro de uma abordagem etnometodológica e socio-interacionista da linguagem. Por que eu estou repetindo isso? Primeiro, para dar os créditos a quem iniciou todo esse estudo. Aqui ao Brasil, o estudo chegou com Marcus Kikol, né? Mas principalmente para dizer que a referenciação já nasce de uma abordagem etnometodológica e socio-interacionista. Então, ela nunca foi pensada para ser vista em termos formais. Não, ela foi pensada para ser vista em termos de interação, de uma socio-interação. Uma socio-interação que apostava muito em processos sociocognitivos, mesmo sem explicar como se dava um processamento cognitivo, porque não era esse o interesse, mas assim, havia um interesse em quê? Em mostrar como era que as pessoas manifestavam os referentes. No momento em que elas manifestavam os referentes, elas faziam escolhas que se baseavam em estereótipos que existiam e sempre vão existir, e ela se colocava frente a eles e desestabilizava os estereótipos dentro de uma interação. Então, a Mondada sempre fez questão de dizer que nada era estável exatamente por isso, porque dentro de uma interação tudo se desestabiliza, o próprio olhar humano para as coisas já desestabiliza tudo e faz criar verdade, né? E efeitos de verdade. Então, a primeira constatação que eu faço é que a referenciação já foi concebida como uma ação singular, né? Ela é tão particular de construção social dos sentidos que ela só existe no próprio ato de enunciação. Então, isso é absolutamente importante a julgar pelas perguntas que me foram feitas. Eu não posso pensar em referenciação a priori. Então, eu não posso ficar prevendo que processos referenciais vão ser mais recorrentes em gêneros tais ou tipos tais de interação. Não tenho como fazer isso, porque seria perigoso, porque eu faria uma afirmação correndo o risco de, no momento em que o gênero se atualizasse como texto, ele pudesse transgredir algumas coisas. E daí eu não posso afirmar por antecipação que eu vou encontrar mais anáforas diretas ou mais anáforas indiretas, mais encapsuladores. Eu posso ter sei lá, uma visão, uma antecipação daquilo que é mais recorrente, né, do que é mais convencional. Mas eu não posso nunca ser taxativa ao afirmar que eu vou ter dominantemente processos X ou Y em determinados gêneros, né? Então, por ser única a cada vez, a referenciação só acontece no ato da enunciação. Os referentes emergem do texto em que um sujeito, na dimensão de locutor, denuncia por meio de marcas multissemióticas, e é muito importante que se entenda isso, né? Não são pistas como eram atribuídas às anáforas antes, nos primeiros estudos, né? E essa dimensão do locutor vai denunciar também quais são os lugares de fala dele. Como eu estou denunciando agora, qual é o meu lugar de fala? Eu não estou falando de referência, eu estou falando de referenciação.
foi uma temática adotada pela linguística textual. E desde que ela foi adotada, só se fala em termos de referenciação, de dinâmica referencial, né? Então, ele mostra ao locutor quais são seus lugares de fala no contexto social vivenciado. Ele se dirige a um interlocutor e, como eu estou fazendo agora, aparentemente estou me dirigindo só a Maiara, mas, na verdade, eu estou falando com todos os outros que estão aqui no chat, falando de outras coisas que não tem nada a ver com a minha fala, né? Mas eu sei que eles, de vez em quando, vão acompanhar, que eles estão escutando, e como hoje em dia, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? Então, se dirige a um interlocutor, por vezes a um terceiro, que ele instaura do jeito que pode, né? E projeta esse interlocutor e o terceiro também, em termos de papéis sociais, né? E esses participantes, do modo que for possível para eles, se alinham, vão tentando se alinhar um ao outro, como nós estamos tentando fazer agora, né? E as normas de interação e do gênero escolhido. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando, ao mesmo tempo, falar, mas de vez em quando posso olhar aqui alguma mensagem, mas não dá, seria impossível acompanhar, né? Bom, uma pergunta foi: alguns gêneros textuais têm alguns processos referenciais não foi nenhuma pergunta, já começou com uma afirmação. Alguns gêneros textuais têm alguns processos referenciais marcantes. Então, eu já começo abordando dessa afirmação. Não gostaria de afirmar que gêneros textuais que estão associados a processos referenciais, só correferenciais, só anafóricos indiretos, ou dominantemente isso ou aquilo. E a pessoa pergunta: numa crônica narrativa, a anáfora direta pode ser o pilar da construção do sentido? Eu acho que não se pode fazer uma correspondência entre processos referenciais e gêneros do discurso sem correr o risco de fracassar depois. Se os gêneros são relativamente estáveis, veja, eu estou falando de dois parâmetros completamente instáveis. Estou falando da referenciação, que é por natureza dinâmica. Estou falando de gênero, que, por definição batiniana, é um padrão que é relativamente estável de texto. Tá cortando para mim. Então, as coisas podem se modificando. Tá cortando. Pronto? Pronto, voltou. Parou aqui, Maria. Então, é possível. Mônica, só uma coisa. Só uma coisa. Minutinho, é porque estão perguntando aqui se podem fazer pergunta no chat. Podem sim, gente. Podem fazer pergunta que eu estou anotando, tá? Pode continuar, sim, Mônica. Então, se numa crônica narrativa é possível prever processos correferenciais por causa da manutenção dos personagens, por exemplo, mas veja que esses personagens se mantêm, muitos deles, mas eles próprios vão se modificando. E essas modificações não vão se dar só porque eu vou pegar uma expressão e vou retomá-los. As modificações vão se dar por todo o conjunto de pistas que essa narrativa tiver. E é isso que vai acontecer com qualquer texto, né? Então, as retomadas, não importa muito saber, porque os serão os mesmos. No momento em que eles acontecerem, eles vão ser únicos. E aí as coisas, os reitos podem se modificar e os processos podem se dar de maneira diferente, né? E também porque os gêneros são maleáveis e às vezes imprevisíveis, dependendo do gênero, da maleabilidade que ele tiver, eu posso ter uma configuração diferente, completamente diferente, imprevisível. Ok. A outra pergunta que eu acho que está bem casadinha com essa é: uma anáfora direta pode se tornar argumento?
qual processo referencial marcante no texto argumentativo e anáfora correferencial funcionar como raciocínio é o mesmo que eu fiz anteriormente para o gênero. O argumento não existe, ele se faz, ele se torna dentro do texto. O que eu posso dizer que existe, agora, são técnicas argumentativas. Mas as técnicas são classificáveis, padronizáveis, mas elas só vão colaborar para a tessitura de um argumento no momento do uso, dependendo das finalidades, né, a que o texto se presta. Então, só a orientação argumentativa dada ao texto poderá dizer isso. E a verdade é que todos os recursos textuais podem se tornar parte de argumentos. Eu não vou dizer que uma anáfora direta é um argumento, uma anáfora indireta é um argumento. Um argumento é muito maior do que isso. Um argumento é uma base que vai... Então, dependendo do ponto de vista que esteja sendo focalizado, é que certos argumentos vão servir para ajudar no raciocínio. E o que ajuda no raciocínio não é uma expressão, não é só uma imagem, é a construção do raciocínio. São as Vou adiante ou quer colocar alguma pergunta que aborde essa temática? Não, pode ir adiante. Eu queria só fazer um comentário, Mônica, que por acompanhar você, né, por muito tempo aí na graduação, a gente vê que às vezes os alunos, eles querem fazer muito essa relação entre determinado processo e determinado gênero, como uma caixinha fechada, uma relação direta. E, na verdade, pela própria dinamicidade da referenciação e da construção de sentidos de modo geral, né, não há essa relação direta entre um gênero e um processo referencial, né? Não poderia haver. Nenhuma relação. Está bem agora? Eu estou ouvindo. Dizem aqui que está falhando um pouco, mas eu estou ouvindo bem. Certo. Eu posso ir adiante na outra pergunta? Pode sim. Sociais mais contribuem para a formação de fake news. Acho que também o raciocínio mesmo, né? As notícias falsas, assim como qualquer outro texto, né, de qualquer gênero, vão sempre se valer de processos referenciais, mas você não pode antecipar quais são esses processos que vão acontecer. Não é que exista um processo referencial especial para fake news. O que existe é uma construção de processos referenciais, como em todo texto, mas que vão na direção de uma verdade que vai se mostrar falsa. Né? É você criar uma verdade para que as pessoas achem que aquilo ali de fato corresponde ao que as pessoas poderiam ver no mundo, né? Ou representar no mundo. E não é. E eu trouxe aqui um exemplo que saiu lá na Estudante, que diz assim: segundo o site Globo Esporte, é verdade. Então, a revista tentando desfazer a fake news, né? Que corintianos estão abandonando o clube do Parque São Jorge por causa da política nacional. Parou para mim, seja, travou. Essa... Tá parando? Pronto? Pronto. Ok? Tudo bem agora. Ok, pode continuar. Então, essa matéria da Isto É vem tentando desmentir a notícia falsa. Não é? E aí é preciso que para que você possa acompanhar, você precisa ter conhecimento de diversos textos anteriores. Então, esse tipo de construção referencial da mentira, da fake news, já começa a partir
de acontecimentos que se deram de fato. Realmente ocorreram. O que foi que ocorreu? Os times, as torcidas se organizaram para poder dizer que fazer uma manifestação, né, na Avenida Paulista. E aí correu a fake news de que a torcida corintiana estava abandonando o Parque São Jorge por causa da política nacional. Aí a revista vem, a partir do que foi noticiado, do que correu nas redes sociais, então a partir de vários textos, há uma outra construção referencial e credibilidade da revista, você tende a achar que ela sim tem razão. Se esse comentário, essa nota se desse nas redes sociais, ficaria em dúvida. Como neste exato, você está em dúvida se a hidroxicloroquina é benéfica ou não é benéfica, se ela deve. Está ouvindo? Ouvi o final, travou um pouquinho no meio. Pois é, neste exato momento, nós estamos sem saber se realmente a hidroxicloroquina deve ser administrada ou não deve. Por quê? Porque uma revista internacionalmente reconhecida publicou um estudo condenando, mas já agora se retratou. Não é? Então, eu diria assim que a construção referencial vai na direção de construção de verdades. Verdades que são mentiras, são uma verdade, não a verdade. Essa que é a questão. Né? Então, a notícia dizia assim, perfis em redes sociais têm divulgado que o Corinthians perdeu 894 mil torcedores em função do apoio de parte da torcida às manifestações contra o fascismo e a favor a revista desmente essa fake news. Não existe um processo referencial que seja mais convocado, mais referencial que seja mais convocado. Posso ir adiante? Pode sim. Eu não sei se é melhor, Mônica, talvez a gente sair e iniciar de novo, já que está travando muito. Você prefere? Pode ser? Não sei. Aí eu saio daqui e ligo tudo? Não, eu vou encerrar e aí a gente começa de novo, porque está travando. Tá bom? Tá Aí a certo. gente faz o mesmo processo novamente. Gente, então eu vou encerrar essa live e já já a gente volta de novo para ver se fica melhor, tá bom?